Tô. Assim, acessar o material do AVA, que você diz? Acessar o material e depois ir daqueles links que eu coloco para vocês, caso necessite voltar e olhar alguma dúvida em aula. Te lembra Ah, que eu ponho ali, eu gravo e ponho no YouTube depois para vocês olharem também. eu confesso que o link das aulas eu não costumo reassistir a aula, não. Mas geralmente eu vou nos links do YouTube lá. Não, pois é, o link exatamente do YouTube, que acho que é mais rápido, mais fácil. Porque de repente onde tu tá, o Teams fica meio travado, né? E o no YouTube fica mais rápido, por isso que eu coloquei no YouTube, justamente por causa disso, que fica mais rápido, mais ágil. Então, eu vou começar aqui. Então, hoje a gente encerra a nossa matéria, tá? Então, o que que ele faz? É a aplicação hoje direta de integrais duplas, né? Então, para que as integrais duplas efetivamente então servem, né? Então, a gente viu que isso é para calcular muitas entidades de volumes, né? Maximização de curvas, né? Então, tudo que se refere à integração de volume de uma área de validação, de um volume de validação de resultado, a gente faz através do processo de integração. Então, seguindo aquela mesma linha que a gente estava trabalhando na unidade 4, então, se a gente, então, é o engenheiro encarregado do nosso sistema para fazer um reator, particularmente neste caso, é o que a gente chama de um trocador de calor, então, é um equipamento industrial onde eu tenho um líquido quente que passa a um fluido mais frio, ou o que a gente chama de fluido refrigerante, e encontra a corrente para poder manter o fluido que está aquecido a uma temperatura constante para a gente consiga controlar, por exemplo, a temperatura de trabalho do equipamento. Um exemplo clássico de trocador de calor, tá? São os radiadores dos carros. Então, por que que o radiador é um equipamento que faz o quê? Que faz a temperatura do carro não passar da faixa de 90 graus. E se ele passa da faixa de 90 graus, o que que ele acontece? Ele vai queimar a, a parte da vibração do motor, né? Vai dar, vai reduzir a vida útil do motor. Então, a temperatura ótima de trabalho do motor do veículo é entre 85 até 90 graus. Então, por isso que nós temos aquele equipamento na frente do carro, é justamente o que? Ele vai refrigerar as paredes do motor, não deixando com que ele superaqueça. E no caso, especificamente desse equipamento de reator tubular, que é em contracorrente, existe uma particularidade que a gente chama de chicana, tá? Então, as chicanas, elas são fundamentais porque ela aumenta a eficiência da troca térmica. A chicana a gente pode chamar também de aleta, tá? Tu sabe o que é uma aleta? Não. Tu já viste um motor de moto? Já. Tá, tu lembra que o motor de moto ele é cheio de ranhura na parte de fora, né? Sim. Aquilo ali são as aletas. Ah, Então, por quê? O que que é o radiador da moto? O radiador da moto é o próprio ar, né? Então, o ar passa em contracorrente, ou seja, porque a moto está andando e o ar está passando, o ar ambiente passa e resfria o motor com a própria velocidade do ar. uhum. Então, quando tu coloca aquelas aletas, né, simplesmente está aumentando a área de troca térmica do motor, Sim. tá? Então, isso aumenta a perda calórica do motor para o exterior, então ele mantém a temperatura de dentro do motor naquela faixa de trabalho. Outra atuação bem legal de aplicação de chicanas ou de aletas, tá? Transformador. Tu viu que o transformador também ele tem aquela parte onde fica imerso ali, né, o induzido, né, que faz justamente aqui as variações de tensão, ele fica imerso dentro de um óleo isolante, tá? E na carcaça dele por fora tem umas ranhuras, né? Sim. Aquelas ranhuras são chicanas ou aletas, tá?
A função dela é o quê? É aumentar a área de troca térmica, aumentar a eficiência de perda de calor. Tá? Então, ali, ó, então as chicanas são fundamentais, pois ela aumenta a eficiência de troca térmica no interior do reator, ou do equipamento. Então, tudo que aumente o desempenho, né, de perda calórica no equipamento que eu não quero que aqueça, a gente faz uso de chicanas. Então, ali, diversas chicanas são instaladas então ao longo do tubo. Então, diversas ranhuras, diversas. Essas chicanas elas podem ser de um formato, por exemplo, linear, formato tubular. Então, conforme a, a minha design que eu utilizo, eu vou ter uma maior ou uma menor eficiência energética. Então, o modelo escolhido para essa chicana foi de uma parábola. Então, eu vou ter que aqui, essa parábola vai variar o quê? De 4 a menos x ao quadrado. Então, é uma reta que vai começar em zero, né? Ou seja, e vai acabar em zero. Então, aqui, ó. Então, a gente considera que a densidade é de 8 quilogramas por metro quadrado. Então, isso aqui é a densidade do metal, né? Então, quanto ela vai pesar. Então, é que preciso saber qual é a massa total, né? Então, se eu tenho uma densidade por área, então eu tenho que saber qual vai ser o meu design que eu vou utilizar e qual vai ser o quê? O meu centro de massa. Você se lembra lá que nós vimos que é o centro de massa lá na física 1? Então, o meu centro de massa é que me dá a resistência, que vai me dar o peso, né? E que qual é a melhor design em termos de centro de massa? Se eu quero que um equipamento ou que um corpo, né, tenha uma menor inércia, a melhor desenho dele seria uma esfera. Se eu quero que um corpo, um equipamento, tenha uma alta inércia, ou seja, uma alta tendência a movimento, eu vou usar uma forma quadrangular. Tá? Sim. Então, simulando aqui, digamos então, olha aqui, ó. Isso aqui também, se te lembrar, pode ser o que a gente vê atrás de uma geladeira, tá? Então, Sim. isso aqui, ó, que a gente coloca atrás da geladeira é justamente onde o fluido passa da geladeira para fazer a troca térmica. Agora quase não tem, né? A geladeira sumiu esse negócio. Antigamente É, botava. porque elas, Opa, elas são, geralmente estão todas. Ela ainda tem, mas elas são todas blindadas, tá? Por dentro. fica escondido, né? É. Então, o que que ele, ó? Então, aqui eu tenho os furos, ó. Isso aqui é o meu tubo, ó. Tá? Então, isso aqui é meu tubo. E as chicanas estão por fora para fazer a troca, ó. Sim. Então, o tubo está aqui, É isso. tá? Ó, então, e passa aqui e tem o quê? Chicanas, que é para aumentar a eficiência, tá? Então, eu posso ter tubos em meio cilindro, ou um toroide, que a gente chama, né, que é aquele formato de cano com uma espessura, ou em um formato de disco, com os tubos por dentro. Tá? Então, vamos lá. Então, em função da densidade, então, do material que eu vou utilizar, tá? A gente pode ter inúmeras formatações e escolhas de quais equações nós vamos utilizar. Bom, a gente escolheu aquela fórmula que está na nossa situação problema, que é 4 menos x ao quadrado. Então, para o nosso exemplo, suponha que a gente encontra a massa, então, por exemplo, do cabo de aço, que é o que nós vamos usar ali. Então, a gente diz que a densidade dele, ou seja, o gama, é 2 quilos por metro. Então, eu sei o quê? Que a cada metro de cabo de aço, eu vou ter um peso de 2,5 quilos. Então, vou lá. Então, eu tenho o quê? O meu M de massa é a integral de quem? De 0 a 4, que eu sei que o comprimento dele é 4 metros. E quem é que vai variar aqui? Ó? É o X. Tá? Então, essa é o quê? É a minha densidade, o que vai multiplicar a minha variação. Porque se eu tenho variando a cada de metro em metro, eu vou ter que somar esse meu 2,5, que é a densidade, por cada pedacinho de área que eu estou computando.
Então, qual é a integral de dx? A integral de dx é x. Então, a minha variação diária vai ser o quê? 2,5 é a densidade, vezes 4 metros no comprimento total, menos quem? 2,5 vezes 0, justamente no início do meu comprimento do carro. Então, eu tenho que o meu peso total, né, da minha massa é de 10 quilos por 4 metros. Se eu dividir 10 quilos por 4 metros, me dá justamente a densidade que nós tínhamos por metro do meu cabo de aço. Então, a densidade ali, então, é uma unidade, ou seja, se eu estou pegando peso por comprimento, é taxa. Então, a gente sempre está medindo taxa. Tá? Então, vamos imaginar que se a gente quer, por exemplo, fazer o comprimento total do cabo, ou continuar chamando de fazer total no equipamento, eu posso ter uma fração também, por exemplo, naquele cabo, e eu vou ter uma diminuição da minha equação. Então, eu posso dizer o quê? Que a minha densidade pode ser uma variação de quem? Do meu comprimento. Tá? Então, vamos lá. Então, se eu mudei a minha função lá, ó, de densidade, então eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha forma inicial mais uma variaçãozinha conforme a minha espessura. Então, eu vou ter o quê? Uma equação, uma nova formatação. E ainda se eu tiver, então, esta variação, não só linearmente, mas se essa minha variação também considerar a minha espessura, aí eu entrei numa integral de volume. Porque se eu vou ter aqui um diferencial na distância e um diferencial na espessura, então, distância vezes espessura me dá área. E aí eu vou ter o comprimento. Então, isso vai me dar o quê? A massa em metros cúbicos. Tá? Então, tratamos em especial a função densidade e existem aplicações similares na física, na estatística, tá? Na própria mecânica dos fluidos. Então, se o centro de massa, por exemplo, de um corpo qualquer, eu consigo determinar pelo seu arranjo geométrico qual vai ser a estimativa do seu movimento, por exemplo, tá? Ou do seu gasto que a gente vai ter na formatação ou fabricando ele de forma industrial. Então, a tendência sempre de qualquer corpo, se ele está fazendo uma trajetória que contenha os dois movimentos, ou seja, de translação e de rotação, ele vai rotacionar sempre em seu centro de massa. Então, vamos lá. Então, a partir dele, a gente consegue equilibrar, então, o corpo rígido. Então, a gente sabe que sempre um corpo ele não vai rotacionar se ele estiver apoiado exatamente em seu centro de massa. E como é que eu descubro o meu centro de massa? Fazendo o quê? As correlações das minhas integrais. Então, eu consigo o quê? Fazer as minhas correlações da minha variação do meu centro de massa em relação a x e em relação a y. E aí eu tenho as coordenadas de x médio e de y médio do meu centro de massa. Então, lá, então, primeiro eu peguei a minha derivada em função de quem? Aqui, ó, de x. Pela minha derivada em função de x e de y. Isso me dá a posição x. Se eu pegar a minha derivada em função de y, dividido pela minha função na minha derivada em função de x e y, eu tenho minha posição y e x. As componentes de x e y me determinam quem? Minha tangente ao meu plano do nosso vetor
gradiente. Tá? Então, essas coordenadas são coordenadas do meu baricentro. Vou passar aqui um videozinho para tu entender melhor. Só está em português, tá? Vê se tu está escutando ele, pai. Tá. Eu não estou ouvindo, estou lendo. Portanto, o problema de hoje Tá escutando? é fazer a integração de uma função, por exemplo, x vezes y, sobre uma região limitada do plano R2, que vamos pô-la na forma de triângulo, limitado, digamos, por exemplo, a norte por y igual a 2. Em baixo temos aqui o x igual a 0. E ainda temos, aliás, por baixo temos aqui assim uma parte de uma reta, que é a reta y igual a 2x. E temos os limites ainda x igual a 0 e x igual a 1. Pronto, então vamos começar por descrever como é que este problema pode aparecer na sua forma, digamos, de conjunto. Portanto, será o y há de estar compreendido entre y0 e y. O y está compreendido entre y igual a 0 e y igual a 2 e o x, e portanto o y ainda está limitado, digamos assim, por baixo com a reta y igual a 2x. Portanto, tarefa número 1, calcular a área desta parte sombreada a azul. Portanto, será calcular aquilo que nós chamamos o volume 2 da região delimitada A em R2. Portanto, isto tem a ver com um integral duplo, portanto, sobre R2, em R2, da função característica do conjunto A. Portanto, começamos por escrever isto. Agora vamos escrever como integral iterado e depois ainda calculamos. Portanto, isto para já é um primeiro cálculo, que é o cálculo da área. Depois estamos interessados em escrever o integral e resolver o integral da função x vezes y sobre este A. E, finalmente, ainda iremos calcular os centros, digamos assim, o centro de massa, as coordenadas x e y do centro de massa, para este triângulo. Portanto, tarefa número 1, escrever, através do teorema de Fubini, o integral iterado, com uma escolha. Por exemplo, podemos escolher, primeiro, escrever o integral em x entre o valor x igual a 0. Portanto, estamos a percorrer isto na faixa x igual a 0, x igual a 1. De seguida, escrevemos o y. Portanto, y está, enquanto nós estamos a deslocar, digamos assim, por exemplo, a caneta entre 0 e 1, o que vai aparecendo por baixo vai ser y igual a 2x e por cima y igual a 2. E, portanto, já estamos a fazer o integral duplo e iterado sobre a região A, não é? Que é esta zona que é um triângulo, da função característica. E, portanto, agora a função integranda que vai aparecer é a função 1, ou podemos até nem escrever a função 1 e isto lê-se como o integral da área que nós queremos calcular. Portanto, este é um integral simples e que nós, à partida, já sabemos que vai ter que dar 1, não é? Portanto, temos um triângulo com uma base 1, uma altura 2, e, portanto, a área do triângulo será 2 vezes 1 a dividir por 2, que tem que dar 1. Portanto, enquanto que o integral iterado se tem que escrever assim, teorema de Fubini obriga, a resolução é de dentro para fora. Portanto, vamos resolvendo integrais simples. Portanto, o primeiro integral a resolver é o integral entre 2x e 2 de y. Portanto, temos a primitiva na variável muda y. Portanto, podemos escrever assim, a primitiva y entre 2 e 2x. Agora, resolvemos isto e acabamos por, vamos terminar com um integral simples nesta etapa já, não é? Portanto, o resultado da aplicação da regra de Barrow para aquele integral simples vai ser 2, podemos pôr o 2 em evidência, 1 menos x, e, portanto, ficamos com o integral simples, regras e propriedades dos integrais. O 2 pode passar para fora do integral e ficamos com o integral entre 0 e 1 dx, mais ainda a propriedade de linearidade do integral,
Portanto, o 2, além de passar para um escalar comum, ainda podemos partir isto na soma de dois integrais. Portanto, o primeiro é o integral de 0 a 1 de dx e o segundo é o integral de x dx com o x também de 0 a 1. E, portanto, isto vai nos dar exatamente o resultado esperado, que é 2 vezes o comprimento deste intervalo, que é 1, menos a primitiva de x é x² sobre 2, não é? Portanto, fazemos o raciocínio análogo ao que fizemos no integral de cima. Portanto, continuamos com primitivas de potências. Aqui dá x² sobre 2, para ser avaliado em 1 e subtraído ao valor em 0. Portanto, isto dá 1 meio. Portanto, o resultado aqui é 1 meio, a multiplicar por 2 dá 1. Então, vamos agora calcular o integral sobre o mesmo triângulo A, região plana, da função integrável x vezes y. Portanto, isto já é o integral iterado que temos que resolver e com a técnica de há pouco, portanto, fazendo primeiro a integração de dentro e depois a de fora, vamos chegar a um resultado. Por exemplo, portanto, a primeira coisa que temos que ver é que este x passa através do integral na variável y, portanto, a variável muda é y, e, portanto, temos que resolver o integral entre 2x e 2 de y dy. Portanto, este é o primeiro integral. E depois é que resolvemos o integral... Entendesse por que o x passou para fora ali, Hugo? O professor é bem confuso, viu? Porque, olha aqui, ó. Ela primeiro fez uma equação, porque a gente sabe que essa integral é 1, tá? Bom, Sim. ela não usou essa função aqui. Usou fazendo uma função igual a 1, porque tomou a base de 1. Depois ela usou o quê? Essa função requisitada, que a gente fez aqui, tá? Bom, como eu vou primeiro fazer a integração em função do x, desculpa, em função do y, se eu estou integrando em função do y, o x é uma constante. Então, o que a gente faz com constante integral? Joga lá para fora do símbolo de integral. Então, aqui ela vai fazer agora essa operação de integração. Quando ela fizer a substituição, tá? Que integral é essa que vai dar aqui? Vai dar y ao quadrado sobre 2, ok? Isso. Então, y ao quadrado sobre 2, e aí ela vai substituir os limites. Eu vou ter uma função, e a essa função eu vou multiplicar por x, então, tá? E aí, assim, eu vou integrar a função resultante em função de dx, tá? Vou deixar seguir para tu ver a conclusão. É Tá. x. Portanto, se calhar vou fazer aqui por baixo o cálculo deste integral. Portanto, a primitiva de y, como vimos há bocado, é y ao quadrado sobre 2. Não vimos, vemos agora. Entre 2 e 2x, portanto, isto vai haver simplificações, não é? Portanto, há de ser 1 meio, fica y ao quadrado em 2 fica 4, menos y ao quadrado em 2x fica 4x ao quadrado. Portanto, este 2 pode simplificar com estes 4 e há de sobrar 2. Esse 2 passa para o escalar do integral, portanto fica 2 vezes o integral entre 0 e 1. Ainda temos este x a multiplicar por este valor, portanto temos o integral de x menos x ao cubo dx. Voltou? Saiu. Acho que alguém estava te ligando aí. Não, é que caiu a internet, por isso que eu parei. Voltou? Vamos lá. E agora, em vez de fazermos o integral como fizemos há bocado, partindo na soma de 2, vamos manter o integral com a função integranda polinomial ímpar, x menos x ao cubo. Fazemos a primitiva, portanto, a primitiva de x é x² sobre 2, menos a primitiva de x ao cubo, que é x à quarta sobre 4, e que vai ter que ser avaliado em 1 e em 0 e feita a diferença depois. Pronto, esta conta é relativamente simples, portanto temos 1 meio menos 1 quarto, em 0 dá sempre 0, e portanto 1 meio
que vem daqui menos 1/4 fica 1/4. Com o 2, isto tudo vai dar 1/2. Então, já obtido estes dois resultados, vamos fazer uma aplicação. Primeiro calculando o centro de gravidade daqui desta região do plano que chamamos A. Portanto, o centro de gravidade, por definição, é um ponto de coordenadas x, y, em que cada uma das coordenadas é dada por o valor médio sobre A, sendo que o valor médio é simplesmente o x, portanto, a função integrando é x, dx de y sobre A, a dividir pelo volume, portanto, a dividir por volume da região A. Portanto, e igualmente para o y. Se calhar fazemos uma das contas para uma das coordenadas e, portanto, a outra coordenada depois dá-se simplesmente o resultado numérico sem estar a descrever. Pronto, a conta aqui, o denominador é 1, portanto, só temos mesmo que fazer o integral entre, volto outra vez na forma de integrais iterados, portanto, voltando a colocar x exterior, portanto, entre 0 e 1, y interior entre 2x e 2, e agora a função que temos que integrar é a coordenada x. Fazendo então a conta, mais uma vez, estamos a fazer primeiro o integral interior, portanto, este x não depende da variável y, portanto, passa para fora do integral. Resolvemos o integral de 1, portanto, fica y entre 2 e 2x, e tudo isto fica reduzido ao integral simples entre 0 e 1 de x, depois 2 vezes 2 menos 2x dx. E, portanto, agora tudo se resume, o 2 pode voltar a ficar em evidência. Portanto, pomos 2 em evidência, ficamos com a primitiva de x, que é x² sobre 2, menos a primitiva, o 2 já está cá fora, menos a primitiva de x², que é x³ sobre 3, e avaliar em 1 e subtrair o valor em 0. E, portanto, aqui dentro deste parênteses retos, isto vai dar 1/2 menos 1/3, e que é 1/6, vezes 2, dá 1/3. Então, já agora para completar, o setup para calcular a coordenada y do centro de gravidade resolve-se de modo análogo, só que agora a função integranda, em lugar de ser o x, é y. E, portanto, neste caso, este integral dá 4/3 e o centro de gravidade está no ponto 1/3. Entendesse a mudança da função integrante? Se eu estou fazendo a função do x, quem eu vou colocar aqui na minha integração é o x. Se eu quero o meu ponto em y, eu vou botar aqui que é y. Então, ao contrário do que nós tínhamos primeiro, que o x era uma constante, aqui não. Aqui eu vou ter que aplicar a integração justamente aqui, tá? Entendi. Isso, 4/3. Portanto, este foi o nosso resultado para as coordenadas do centro de gravidade e, portanto, se olhando para a figura, se quisermos exatamente localizar o centro de massa, portanto, enfim, temos que ter cuidado com a escala, mas será o ponto de coordenadas 1/3, 4/3, que poderá ser encontrado com outros métodos, mas, portanto, este é o nosso método integral de encontrar as coordenadas do centro de gravidade. Bom, quanto ao centro de massa, qual é a diferença? Há de ser também um ponto de coordenadas x e y, só que neste momento o que nós vamos considerar é que, uma vez, como fizemos até isto, aliás, nem escrevemos, mas isto coincide, no caso de x vezes y ser a densidade do material, isto há de corresponder à massa total da região A. Portanto, a coordenada x do centro de massa, em vez de ser 1 sobre o volume, é 1 sobre a massa total de A, e depois sim a multiplicar, portanto o integral agora é que já terá que ser o integral, por acaso não é igual, portanto é o integral entre 0 e 1 e 2x e 2, já escrevendo integrais iterados. Portanto, estamos a fazer a média de x
aplicada a uma região que tem densidade XY. Portanto, é x vezes y dy dx. E, portanto, este é agora o integral para se calcular a coordenada, que agora demos o mesmo nome x barra, do centro de massa. E, portanto, as duas coisas só coincidem se a densidade é homogénea ou para densidades muito específicas. Então, terminando as nossas contas, que podem ainda dar um bocadinho de trabalho, portanto, estamos a calcular a coordenada agora x do centro de massa de um corpo que tem uma massa total 1/2. Portanto, temos que fazer 1 sobre 1/2 e depois resolver este integral, que dá 4/15, e, portanto, concluímos que a coordenada x do centro de massa vai dar 8/15. Enquanto isso, a coordenada y, que se faz fazendo com 1 sobre a massa total e o integral, em que em vez de x agora se faz a função integranda y vezes x vezes y, portanto há de ficar x vezes y ao quadrado, irá dar 8/5. E aqui está um bom exemplo para tomarmos consciência de que centro de gravidade só coincide com o centro de massa ou em casos de densidades muito particulares ou para corpos homogéneos. Tá? Tem que assistir mais umas 10 aulas dela para poder entender. Tá. Então, aqui a gente encerrou a matéria de cálculo, tá? Tá bem. Bom, olha aqui. Não vou nem usar o próprio quadro, vou aqui mesmo. Tu já ouviu falar da Capela São Francisco, na Pampulha, não? Já. Pois é. Eu já estive lá, ela é muito bonita. Então, ela é justamente assim, ela tem esse formato aqui. Ele tem um formato parabólico, tá? Então, o que ele pergunta ali, ó? A Igreja São Francisco de Assis é uma obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e possui abóbadas parabólicas, conforme figura 1. Então, uma das abóbadas da dentada principal nos fornece uma vida frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas e para simplificar os cálculos, tá? Então, o que ele fez? Isso aqui, então, é uma parábola. Qual é o sinal dessa concavidade aqui? Negativo para baixo. Isso, tá? Bom, o que eu sei aqui? Ó? Se nós fôssemos deslocar, por exemplo, o nosso eixo da parábola no centro, ou seja, se bem no centro eu fosse botar o eixo cartesiano, o que eu tinha de zeros da minha parábola? Só o topo dela. Não, aqui, ó. Eu sei que ela cortaria. Se eu colocasse um eixo XY exatamente no meio dela, eu saberia o quê? Que o ponto onde ela cruza o eixo Y igual a 0 seria 5 metros e menos 5 metros. Ah, tá. Tá? Muito bem. Então, eu tenho mais o quê? Eu tenho mais outros dados. Eu tenho o quê? Que esta área que é o vão de entrada aqui, ó, ela tem 4 metros. Então, eu vou ter um triângulo aqui, ó, de quê? De cota de 1 metro aqui e altura de 3. 1,3 m, você já tem. Tá? Então, Como você repete do ele outro pergunta, lado, você tem outro. ele quer saber qual a altura máxima. Ele diz que a média de altura, então, pode ser 3 a 16 3 avos, 31 5 avos, 25 4 avos, 25 3 avos, 75 2 avos. Então, aqui, ó, o que eu tenho lá? Que o meu vértice da parábola, tá? Ele vai me variar de 0 à altura máxima. Tá? Então, aonde eu sei que o meu y máximo é o h. Eu sei o quê? Que esse ponto aqui, quando a altura é 3, ó, ele pertence à parábola. Então, quando o meu x é igual a 4,
o meu y dá 3. Bom, se eu espelhar isso, eu vou ter, quando o meu x for igual a menos 4, ele também vai ser 3. Tá? Porque é a região de domínio que vai me dar a mesma imagem. Te lembra? Que eu posso ter dois domínios dando uma única imagem. Tá? E isso valida uma função. Agora, não posso ter uma imagem ou duas imagens com um domínio só. Eu posso ter dois domínios que me validam uma imagem. Então, aqui eu sei que esses pontos, menos 5 e 5, são as raízes da equação, ou seja, são os pontos aonde valores de x me zeram o valor de y. Então, classicamente, qual seria a fórmula dessa nossa equação aqui? Seria y igual a ax ao quadrado, desculpa, menos ax ao quadrado, mais bx mais c. Eu vou abrir o whiteboard aqui só um pouquinho. Então, colossal. Vamos voltar aqui. Copiar com formatação. Tá, copiou. Vamos lá ver aqui agora. Isso. Eu mandei fazer isso. Vou fazer o contrário, então. Vou abrir o Paint, fica mais fácil. Aí eu vou do Paint e jogo lá dentro. Aqui. Tudo bem. Então, qual seria a nossa formulazinha clássica aqui? Isso aqui seria y, né? É igual a quem? Igual a Menos a, né? X ao quadrado mais bx mais c. O que eu sei aqui até o momento? Quem é que é zero dessa função? Ou seja, raízes. Então, eu sei que em menos 5 e 5, o y é zero. Ok? Então, se eu fosse tabelar isso, né? Então, x e y, quando tivesse valores, então, de menos 5, o y é zero, e 5 é zero também. O que eu sei também? Olha lá, ó. Quando eu tenho menos 4, o y é 3. E quando eu tenho 4, o y também é 3. Tá? Então, se eu tiver menos 4 aqui, o y é 3. E se eu tiver 4 aqui, o y também é 3. Tudo bem. Vamos seguir aqui. Então, escolhemos o eixo de simetria da parábola para coincidir o eixo y com o plano cartesiano. E assim notamos que o ponto 0, YH é o ponto de máximo. Tá? E percebemos que a parábola
nos pontos 5 e menos 5 são duas raízes da função, e que o ponto 4 e 3 pertence à parábola, assim como o ponto menos 4 e 3. Então, dessa forma, o que? A gente tem uma forma geral de equação de segundo grau, onde que y é igual à multiplicação de um polinômio, onde eu vou ter x menos x1 vezes x menos x2. Tá? Aonde x1 e x2 são o quê? São raízes da equação. Então, aqui, ó, para valores onde eu sei que o y é 3, eu substituo quem lá, ó? 4. Então, aonde o x é tal, eu coloco 4. E o x1 e o x2 é o quê? É o menos 5 e o mais 5. Aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou obter aqui, ó, o valor de A. Então, substituindo essa equação aqui, eu tenho o valor de A. Então, A é menos 1/3. O que eu sei lá no ponto, lá, ó, no máximo, né? Então, no ponto máximo, o x, o y vai ser 0. Então, ó, vamos ver aqui o nosso aqui, ó. Desculpa, põe aqui. Então, quando o y é 0, o ponto lá é o H máximo. Pela minha imagem. Tá? Então, quando o x for 0, o meu y é o meu H máximo. Então, eu usando essa mesma notação polinomial aqui, substituindo quem? Substituindo o meu valor já de menos 1/3 e substituindo ao invés de x utilizando y nos mesmos pontos, eu obtenho o meu valor de H máximo. Então, minha altura máxima é 25/3. 25/3. Tá? Isso foi simplesmente um exercício, tá? Para a gente fazer correlações de domínio. Tá? Esse parece ser mais simples. Porque, na verdade, a gente não está usando... Mas a gente só não está usando derivação aí. Só isso. Tá? Mas os pensamentos todos envolvem a questão de funções para verificar domínio e verificar a imagem da função. Tá? A gente só trabalhou aí com domínio e imagem. Tá? Mais nada. Entendi. Bom, vamos para o nosso segundo exercício da aula de hoje. Então, a gente vai começar a brincar um pouco com os planos tangentes, tá? Então, aqui, ó, determine se existir o plano tangente ao gráfico da função z igual a x² mais y² para o ponto 1, 1 e raiz de 3. Então, a gente está falando em quê? Em termos de sólidos de revolução. Tá? Então, essa é a minha função z aqui. Tá? Então, vou até fazer isso aqui. Isso aqui que eu quero. Então, imagine essa função aqui. Então, a minha função z, olha que estava dizendo lá. Vou fechar esse aqui. Então, eu preciso ver o quê? O meu plano é dado o quê?
pela derivada parcial da minha função z em relação a x e a minha derivada parcial da função z em relação a y. Então, vamos ver como é que a gente chega nesses numerozinhos aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui. Então, essa é a minha função z. Então, se eu tenho a derivada de z em função de x, isso aqui é igual a quê? Olha lá, ó. Então, 1/3 é o que aqui, gente? Ó, isso aqui é 2x ao quadrado mais y ao quadrado na 1/2. Correto? É. Ah, isso aí, beleza. Não, 1/2 não é 1/3. Oi? Não é 1/3. É 1/2 aqui, é quadrada? Ah, tá. Tá bom. Tá? Tudo bem. Gente, se isso aqui é uma constante, tá? Como é que é a derivada da constante? Como é que, se tudo isso aqui é um u, se tudo é um u, tá? Se eu colocar isso aqui todo como u, então se eu chamar de u, okay, o 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Então imagina que meu y é constante, tá? Tudo bem. Qual vai ser o meu du aqui? Então, qual é a derivada de u? Se eu chamar um x de u aqui, vou ficar com 2, né? Vezes quem? Quando eu derivo 1 na n, eu estou subindo ou diminuindo o grau? Estou diminuindo o grau, correto? Certo. Então tá. Então, vou ficar com x, 2 menos 1, sobre quem? 2 menos 1, correto? É ou não é? Quando é que a Sim. derivada de u na n é igual a u na n menos 1 sobre n menos 1? Não é isso? É. É Tá, isso aí. tá. Aí você não coloca 1 porque já é 1, né? Exatamente. Quanto é que é a derivada da constante? É 0. É zero. Então, isso aqui vai dar o quê? É o du a 2x. Bom, se eu fizer em relação a y, só que ele não está sobre isso aqui, né? Porque ainda está 1/3. Na verdade, é isso aqui. 2x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 1/2. Se eu tirar isso aqui, ele vai ficar, ó. Tudo isso aqui é o meu du. Eu vou ficar, então, 2x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, 1/2 menos 1
sobre 1 meio menos 1. Isso aqui vai ficar, ó, menos quem? Saco. Vai 2. ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso. Aí agora Menos sim 1 que a gente meio sobre quem? Sobre 1 meio. Fazendo o rearranjo matemático aqui, eu vou ficar o que lá, ó? Com menos 2 raiz. Esse 1 meio já não tinha saído? Mas eu estou tirando o meio aqui, ó. Então eu vou ficar com menos 1 meio. Quando eu fico com menos 1 meio, isso aqui tudo vai passar para baixo. Ó. Então 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, derivei parcialmente em relação a x, depois e parcialmente em relação a y. Então, esse é o procedimento. Então, por isso que vai sair isso aqui daqui, ó. Tá? Então, vai ficar. A raiz vai passar para baixo. E aí, quando eu fizer em relação a ele lá, ó, primeiro eu vou ter o 2x e depois vou ter o y. Tá? Aí, o que que eu faço? Eu vou substituir quem? Os valores de z, ó, e um em cada uma da minha equação lá em cima, primordial. E aí eu vou ter minha equação do plano. Tá? Então, o vetor gradiente vai ser o quê? A minha derivada parcial da minha função em relação a x. E o primeiro ponto, que vai me dar um número, né? Quando eu substituo aqui os valores do ponto, eu tenho que verificar se ele vai existir. A mesma coisa ali. Tá? Então, quando eu faço essa substituição, o operador nabla, que é o que me dá o meu ponto, tá? Vai ser o quê? Exatamente os pontos referentes da função. Claro, nós não derivamos em relação a z aqui, tá? O nosso aqui é em relação à função, uma função do plano tangente, tá? É isso, gente, tá? Então é só a gente fazer a substituição do ponto depois nas derivadas que a gente obteve, que a gente vai ter exatamente essa equaçãozinha aqui, que é meu espaço de quem? Só um pouquinho. Essa aqui, ó, que é o meu espaço do plano tangente. Essa aqui é a equação do plano tangente, tá? Então, o meu plano tangente, o quê? Se eu tenho duas coordenadas de x e y, eu tenho um ponto. Se eu tenho uma terceira, eu tenho um plano tangente que me toca aquela superfície. Neste ponto dado aqui, ó. Tá? Porque se é um plano tangente, ele vai cortar uma superfície em apenas um único ponto. Então, este ponto aqui é o que me valida este plano tangente. Tá bom? Então tá. Gente, na próxima semana, então, vamos fazer só exercício, tá? E aí na outra é a nossa avaliação, tá? Tá chegando, tá Tá chegando. chegando. Tá chegando. Estamos chegando. Tá bom, professor. Eu vou dar uma estudada nisso mais também. Tá? Tem que dar mais uma estudada. Então, boa semana e até a semana que vem. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau.